Boa tarde, estamos no ar com os donos da bola aqui na tela da Band, também pela internet no band.com.br/RS. Você é convidado a participar com a gente, mandando vídeo através do WhatsApp, o 992 24 12 20. Hoje um programa que tem tudo para ser memorável, casa lotada, e eu vou apresentar um por um da nossa bancada, começando pelo Daniel Oliveira, figura conhecida já da nossa bancada aqui dos donos da bola. Boa tarde, Daniel. Opa, tudo certo? Boa tarde. Meu destaque é o seguinte, acabou se confirmando ontem o excelente trabalho que o Klemer faz no Brasil de Pelotas. Talvez seja, nesse Campeonato Gaúcho, o único time que possa, de fato, complicar um pouco a vida do Grêmio. Ao lado de Daniel Oliveira, Sérgio Boas também já faz parte aqui da nossa bancada, Serginho. Eu também vou elogiar o trabalho do Klemer, um trabalho consolidado, mas também gostaria muito de destacar o trabalho que vem sendo feito pelo Rafael Jacques, no São José, uma das grandes promessas como técnico, e o Fabiano lá no Avenida. Boa lembrança, o Jacques no São José, esteve aqui com a gente já nos Donos da Bola. Eu juro que não é nepotismo, tá? Não convidei só porque é meu parente. Cláudio Duarte, segundo Milton Neves, é meu pai. Mas é mentira, viu? Só na brincadeira, Cláudio. né? Só na brincadeira. Só na brincadeira. E como destaque, a importância de nós termos duas equipes capacitadas em cada ponta da chave. E certamente teremos no nosso campeonato uma grande final. E é uma panelinha esse Donos da Bola. Trouxe de Bagé um reforço, hein? Alex Bagé, prazer de ter aqui. Muito boa tarde, Felipe. Prazer é todo meu. Eu quero fazer um destaque também do São José, tá? Aproveitando a carona do Sérgio Boas, no trabalho do Rafael Jacques e na recuperação de um jogador que na base do Internacional, o maior artilheiro da história do Inter, Rafael Porceles, que fez o gol que garantiu a ida para os pênaltis ontem do São José aos 42 minutos. Bom, a casa está lotada, hoje deu para perceber que teremos bons debates, boas ideias no programa de hoje, está imperdível aqui os Donos da Bola. A gente vai para o break e vai voltar para debater tudo isso, dupla Grenal. Mas eu vou deixar você com essa imagem, porque o técnico Renato Portaluppi entendeu que no Grenal da Arena teve gol de falta do Jael, no Beira-Rio teve gol do Alessandro, tem que treinar a bola parada. Treina, Renato! Filma aí lá caindo. Tô gravando. Quero ver. O Grêmio passou de fase no Campeonato Gaúcho, mas a derrota no Grenal serve de lição para o tricolor, né? O momento é de corrigir o que está errado, para não correr riscos neste domingo, agora contra o Avenida. Quando o chefe tá de bom humor, é assim. Sobra para os goleiros. Filma aí lá caindo. Tô gravando. Quero ver. Filmou? Pegou? E é bom o pessoal ter aproveitado o momento de descontração. Eles já sabem o que esperar quando o grupo se reunir para repassar a última partida ao lado de Renato. É dura. Vai ter dura, certo? Uma dura antes de pensar no Avenida, para minimizar os riscos de um vacilo. De sustos, a trajetória gremista neste gauchão já está cheia. Seja com os garotos do transição e a incômoda zona de rebaixamento, seja com os titulares correndo riscos inesperados. No domingo, o tricolor vai até Santa Cruz para o primeiro jogo da semifinal. Vai começar a escrever uma nova página em uma fase eliminatória que, no capítulo anterior, começou até tranquila e depois ganhou uma baita dose de suspense para incrementar a trama. O 2-0 e o sufoco na segunda etapa diante do Inter não estavam no roteiro da torcida gremista. Para quem precisou segurar a pressão colorada dentro de campo, ficaram lições que podem fazer uma baita diferença daqui para frente. Ele sempre coloca, né, situações de que a gente fez certo, que a gente fez errado, para que a gente possa tá evoluindo. Ele mostra, né, detalhes que às vezes a gente passa desapercebido, errinhos que a gente comete dentro do jogo. E antes desse jogo da Avenida vai ter novamente esse feedback do Grenal e vamos ver o que a gente errou, o que acertou. Aprender com os erros. Essa é a tônica gremista para um campeonato gaúcho sem mais nenhum puxão de orelha. Saber que não tem jogo jogado, acho que foi um grande aprendizado para nós, para a sequência da competição e do ano, né? E dentro, né, internamente, a gente faz as nossas avaliações individualmente, cada jogador, para que a gente possa melhorar.
Eu sei que não existe jogo jogado, tem que entrar em campo, são 2 confrontos, Santa Cruz e Porto Alegre, mas o Grêmio é amplamente favorito diante do Avenida. Se era favorito no Grenal, meu Deus, contra o Avenida não tem nem comparação, né? Eu tô tão louco assim, tô errado. Bagé. Eu penso, Felipe, que o Avenida ele faz um grande campeonato em relação a ele, Avenida. O Fabiano Dait, lá o Maninho, que é um bom técnico, antes de começar o jogo ele destacava que a folha da Avenida é uma folha de R$170 mil, é uma folha reduzida em relação aos outros disputantes, e o campeonato da Avenida era uma preocupação primeiro de não ficar fora do campeonato da elite, de não ser rebaixado. Bom, depois dali ele foi meio que aos trancos e barrancos, ele tem um grupo muito enxuto, é complicado, ele não tem um período de recuperação para os jogadores, mas eu acredito que, usar um termo que o Cláudio Duarte usa muito, creio que bateu no teto. Não tem jogo jogado, como você falou, mas creio que para esta perna de semifinal tem o favoritismo do Grêmio em cima do Avenida. Esse regulamento ele acaba sendo injusto para o clube do interior, né? Entre aspas, porque nós temos o São José aí na semifinal do Campeonato Gaúcho. Né? A máquina mortífera. Se você, máquina mortífera, apelido que eu dei, acompanhando todos os jogos do São José na segundona. E que não foi fácil, viu? Imagina. Não foi fácil. Em Bagé, então, o bicho pegava lá contra a equipe do Guarani. Não era fácil. Mas, enfim, Guarani e o Grêmio Bagé, né? Porque o Grêmio Bagé foi um adversário difícil na ocasião pro São José. O regulamento ele acaba sendo injusto porque são 2 jogos. Numa partida, daqui a pouco, tu arma um esquema, consegue um resultado, prorroga por uma penalidade, tu consegue ainda, né, eliminar um forte candidato como o Grêmio. Agora, 2 jogos realmente fica bem difícil, né? E eu tô tentando imaginar como é que vai ser Grêmio e Avenida, a gente tá olhando as imagens do confronto da primeira fase, mas era um time de transição, vai ser um duelo completamente diferente, Claudiano. Eu acho que é um outro jogo, até porque as circunstâncias são diferentes hoje. A equipe do Grêmio, nós comentávamos aqui juntamente com todos os colegas, de que o sofrimento que ela passou naquela situação de estar entre os últimos e com possibilidade de nem se classificar, o que é uma verdade, ou seja, ninguém mentiu, ninguém dizia aqui que estava em último não estando em último, né? Mas ao mesmo tempo todos reconheciam que em classificando-se o Grêmio tornaria-se favorito para o título. E continua sendo o favorito para esta semifinal e o favorito para o título. Mas jogo jogado não existe, e o futebol quando começa é igual para todo mundo. Ontem eu estava fazendo um levantamento, até dá para o Boas comentar em cima disso. O Marcelo Groi tem 10 jogos e 7 gols sofridos na temporada. Os 7 de bola parada. Cobrança de falta, cobrança de escanteio, pênalti. Com a bola rolando, o Grêmio titular não sofre gols, Boas. O Marcelo Groi, a queima-roupa, fez defesas fantásticas, salvadoras. Agora, na bola parada, aconteceu isso, mas não é algo que... Tudo é compensado pelo que ele fez, com aquelas a cabeçada do Dourado, as defesas magníficas de Libertadores da América, também no Grenal, aquele outro de voleio do Rodrigo Dourado. Então... O reflexo dele funciona muito, né? A resposta dele em curto prazo, em curta distância, funciona muito. A leitura do Marcelo Groi, por vezes, na saída de bola e da bola um pouco mais distante, é justamente onde tem a maioria dos defeitos que são naturais para qualquer goleiro. Né? Outro aspecto que é importante falar sobre essa situação das bolas tidas como paradas, né? A gente sempre fala que ela só é parada até o chute, depois ela está em movimento. No futebol a gente sempre diz isso. E sempre diz também que não acontecem gols se não tiver 2 situações. O acerto de quem executa e o erro de quem defende. É uma combinação, né? Sem essa combinação, os gols não acontecem. Se ninguém errar, é claro que o jogo será 0-0. E todas as vezes, quando me perguntam, e perguntam a qualquer treinador que vem a público para falar sobre isso, ele vai dizer o quê? Tem uma situação só que é importante para que isso não aconteça. É atenção. Porque treinamento, todo mundo treina. Exato. Todo mundo treina falta, bola parada, jogada específica a favor e contra. Mas a atenção é o principal artifício para tu evitares tomar gol. Atenção no posicionamento, atenção no adversário, que tipo de marcação vai fazer. Tu já conhecer os adversários, quem vai para o primeiro pau, quem vai para o segundo, quem tem mais impulsão. Isso é atenção. Tendo a atenção e a informação baseada no adversário,
evita a bola parada é o lance que iguala as forças, né? É verdade. Por isso que eu citei a bola parada, porque o Grêmio vem sofrendo com isso e acredito vai ser a principal arma do Avenida. A gente já vai debater mais um pouco de Grêmio e Avenida, nós vamos colocar o Inter na conversa também. Foi o Inter que venceu o Grenal, mas também está procurando aprender com o que aconteceu na última quarta-feira no Beira-Rio, né? O Inter procura encontrar pontos positivos depois da eliminação no Campeonato Gaúcho. A vitória no Clássico como referência para o restante da temporada. A lição acho que é o último jogo agora do Grenal, como jogamos, e acho que assim a gente tem que seguir, tem que jogar dessa forma e pensar sempre grande. Pensar grande e levar o exemplo para o Campeonato Brasileiro, onde o Inter terá adversários do mesmo nível do Grêmio. Claro que são 38 rodadas, a gente não vai jogar todos os jogos da mesma forma. Vai ter um jogo que a gente pode jogar um pouco mal, entendeu? Mas mesmo assim podemos vencer. Mas acho que a gente tem que ter esse jogo como parâmetro. Uma eliminação sempre é traumática, mas dá para tirar algo de positivo. Esse momento vai ser importante para que a gente possa recuperar o máximo de jogadores possíveis que estão com lesões, que estão sentindo alguma coisa, e para que a gente possa dar ênfase ao treinamento. O primeiro jogo contra o Vitória pela Copa do Brasil só vai acontecer no dia 11 de abril. Tempo de sobra para Odair pensar no time ideal. Ter o máximo desses jogadores à disposição, para a gente voltar de novo, ter mais jogadores à disposição, para que a gente possa formar o time, decidir o time que vai para campo, para que a gente estreie, faça uma boa vitória no primeiro jogo, né, em casa, porque o segundo é fora. Os colorados ficam na torcida, para que Odair consiga fazer o time do Inter jogar e conquistar mais vitórias. Valeu? É bom esse Paulo Pires. Eu estava pensando e questionando aqui os colegas da bancada. Quando é que é o primeiro jogo do Inter na Copa do Brasil contra o Vitória? Aí entra o Paulinho na matéria. Dia 11 de abril. Então é um prazo grande que o Inter vai ter para treinar. Só não pode esfriar os motores, hein, Claudião? O Inter tem uma situação que ela torna-se positiva, né? Uma situação difícil no campeonato, quando perdeu 2 clássicos e vai para o terceiro clássico, tem uma atuação inesperada por grande parte do contexto esportivo, produz bem, tem atitude forte e supera o adversário que é muito mais qualificado. Já havia comprovado isso nos jogos anteriores. Se o Inter aprender a lição de que nem tudo está certo, mas nem tudo está tão errado, pontualmente corrigindo-se em algumas funções, vai passar a ter um time capacitado a participar do campeonato. Terá o Wendel, né? Não só o Wendel, ele precisa de mais gente. Danilo Fernandes. Precisa de tanta gente, né, cara? Tanta gente fora. Para ti, o Wendel ou o Iago? Cara, eu já tinha dito na semana que se o Wendel tivesse inteiro, jogaria ele, pela experiência. O Iago, um dos clássicos, demonstrou que é o grande jogador, que tem um futuro promissor, mas ainda um pouquinho cedo para ele. O Wendel dá uma alternativa para o Odair, muito mais de jogador de meio campo, né? Porque também ele atuou muitas vezes por aquele lado, e aí pode usar ele numa possível troca num sistema tático ao longo da partida com o próprio Patrick, dar um apoio para o próprio D'Alessandro, porque pelo que a gente está acompanhando aí, a lesão do Damião é mais grave do que se divulgou. Pois é, o Damião não volta para a Copa do Brasil. E o Potker também vai ser difícil. O Potker é uma situação mais amena, né? Mas como ele é um jogador muito forte, depende muito dessa explosão muscular, está demorando um pouco mais, mas o Damião é uma situação bem mais grave do que se tratava. Mas mesmo assim dá para passar pelo Vitória. Dá para passar pelo Vitória, assistir alguns jogos do Vitória, o Internacional com o elenco que tem é suficiente para passar pelo Vitória. É que daí tem que entrar na prática, né? Porque o Grenal foi muito mais, na minha opinião, uma questão de se tratar quase um campeonato à parte por se tratar do Grenal. O que eu estou dizendo é isso, se o Inter vai tirar proveito do que fez no Grenal, aí vai superar o Vitória. O Internacional tem um prejuízo, eu considero enorme, o Inter ficar todo esse tempo sem jogar. Ah, mas ele ganha a oportunidade de recuperar jogadores, né? De repente trabalhar algo específico. Agora, tu ficar sem jogar, sem aquele ritmo, sem aquela tensão do jogo, é um prejuízo. Mas certamente, Daniel, é um prejuízo. Mas certamente o Internacional, dentro do seu planejamento, sabe que ficar sem jogar esse tempo todo te permite recuperar, mas te tira o ritmo do jogo. Vai arrumar um jogo ou dois. Não, tudo bem, Claudião. Mas uma coisa, pô, tu sabe mais do que eu. A intensidade, né? Uma coisa é um amistoso, a outra é tu estar jogando, de repente, uma competição num caráter eliminatório, como é o Campeonato Gaúcho, né? Te dá uma energia maior.
E num momento que foi emblemático para o Inter, porque o Inter conseguiu uma vitória quando alguns não acreditavam, inclusive eu. O Internacional foi lá e venceu 2-0, mudou bastante a questão do ambiente. Essa quebra aí é que ela pode ser, os técnicos reclamam de calendário apertado, agora tem o tempo. Mas é assim, não, mas tempo de recuperar é uma coisa. O que os técnicos reclamam não é do jogo a jogo. Eles reclamam muito também, né? Não, é que reclama. Mas se não tem calendário, não tem competição. Não, estou dizendo. Se reclama e, de certa forma, a reclamação é indevida. Tá? Porque tu tem o jogo. O que tu não tem é tempo de recuperação. Entendi. O tempo de recuperação e o tempo para fazer treinamentos de correção, que é o trabalho específico, né? Porque um time, quando ele joga domingo e quarta, ele acaba pegando o ritmo naturalmente. Tu não precisa nem dar treino, porque até nem cabe o treino. É jogar domingo de tarde, precisa de 48 horas para recuperação. Vai fechar o tempo na terça-feira de tarde para jogar quarta. Tu não vai fazer nada, aí tu acaba fazendo mini trabalhos, né, para quem joga. E aí treina quem não joga. Então, esse ritmo de jogo é a arma mais positiva que se adquire jogando domingo e quarta-feira. É o ritmo de jogo. Tem gente participando com a gente aqui, Bagé, mandando vídeo no WhatsApp, 992-24-12-20. Se você não mandou, já grava o teu vídeo, manda pra gente e nós vamos rodar. E aí, rapaziada do Dono da Bola aí, super abração pra vocês, sou o Alexandre de São Pedro do Sul, aqui pertinho de Santa Maria, Rio Grande do Sul, né? E queria saber com vocês aí por que o Renato, o que o Renato falou no ouvido do D'Alessandro? E por que não deixaram o Jael bater duas faltas iguaizinhas a que aconteceu na Arena? Super abração a todos vocês. Gira, Boaz! Valeu, galera! Valeu, forte abraço. Gira, Boaz! Gira, Boaz, é isso aí. Mas a pergunta do Jael, ela é coerente, Daniel, me chamava a atenção. Não, isso foi um ponto que me chamou a atenção no Grenal, né? 2 faltas e o jogador que marcou no Grenal anterior não bateu. Só que aí o seguinte, o Jael vinha sentindo dores musculares, eu não sei se isso pode ter influenciado também. Tanto que depois do Grenal teve que fazer um trabalho de novo de recuperação. Mas realmente foi meio estranho, né? Porque tá vendo o jogo ali e daqui a pouco, para aí, o cara que fez uma bucha no Grenal anterior não bate, né? E aí optou o Renato pelo Luan, pelo Ramiro, que não marcaram, né? Se olhar pelo lado engraçado, né? Assim, ninguém esperava que ele batesse a falta. Aí, depois que bateu e que fez aquele golaço, não, mas estava treinando camuflado, estava treinando escondido. Não deixa bater, porque se botar lá na arquibancada... Mas tem um lado psicológico, né, Claudião? Daqui a pouco é o seguinte, tu pega, por exemplo, o Marcelo Lomba, tá? Que tomou um gol que não teve responsabilidade, Jael bateu bem a falta. Daqui a pouco o cara vai bater de novo, cria uma situação no jogo difícil. É que o Grenal tem essa marca, esse poder, né? Quantos jogadores se eternizaram na história do Clássico Grenal como homem Grenal, o que o cara fez? A gente tem vários exemplos, aí o Fabiano Souza até hoje, o Fabiano, porque desmanchou o adversário no Grenal. O Jurandir entrou para a história porque anulou o Falcão no outro Grenal. Marcar o Falcão. Pois é, mas não tiveram uma sequência, inclusive, de carreira. E o Jael, ele está muito mais alicerçado na nossa mídia esportiva como um personagem. Internacional tinha um jogador chamado Guga. Você lembra que jogou no Flamengo? E que só fazia gol em Grenal, centroavante, só fazia gol em Grenal. Então, muitos ficam famosos justamente por isso, né? Por ir bem ou ir mal num clássico. Né? O Bagé falou um pouco do Jael, o personagem, né, do Grêmio. Nós temos um personagem hoje que é o Cláudio Duarte, grande personagem da história do futebol gaúcho, está aqui com a gente nos Donos da Bola. E tem recado para ti, Claudião, no nosso WhatsApp. Roda aí para ti. Ele vem de sacanagem. Olá, pessoal. Aqui é Nilo Soares, de Tapes. Eu queria perguntar para o Cláudio, aproveitar que ele está na bancada, e ver se ele não tem interesse em voltar para a lateral direita do Internacional, que há tanto tempo a gente não encontra uma solução. Valeu, um abraço. Eu tenho uma outra pergunta, posso fazer também? Faz, Bagé, por favor. Aonde o Claudião comprou o tênis do programa? Então eu tenho mais só para mostrar que tênis o Claudião trouxe hoje. Olha, pessoal, mostra aqui o tênis novo. É um tom caqui, seguindo tendências de moda. Esse tênis do Claudião, dá vontade de comer um cachorro-quente, botar aquela mostarda. Não, pra quem não sabe, tem uma brincadeira aqui nos corredores da Band que é a seguinte. O cara não vende alpargata, cara. O Claudião é o 4º melhor lateral da história do Inter com a letra C, né? Com a letra C. O 4º melhor com a letra C. Eu elenquei Célio Lino, Cláudio Vinck, Ceará. O Ceará porque jogava nas duas, e o Claudião é o 4º com letra C. Segura esse rojão, Claudião. Não, mas olha que coisa linda, né? Tu conseguir nessa história de mais de 100 anos estar entre os 4. Só o fato de estar entre os 4. Com a letra C. Cara lá. Né?
O joelho não deixa, viu? O joelho não deixa. Para quem não sabe, aqui nesse joelhinho tem 6 cirurgias. Nossa. Não dá para caminhar muito. Na época do facão, não era microcirurgia. Não, aqui a cirurgia era na faca, não era. Né? Mas eu acho que o torcedor pode ficar um pouco mais tranquilo. O lateral contratado, Fabiano, que estreou nesse jogo, é um lateral que tem estatura física e tem a característica de ser daqueles laterais zagueiros, né? Ou seja, pode dar uma estrutura defensiva melhor para o Internacional, que se acostumou nos últimos tempos a querer lateral que só vá para frente. Mas para que tu tenha lateral que só apoie e que tenha essa qualificação, tu precisa ter uma estrutura de meio e de zaga que dê suporte e cobertura. Senão vai ter espaço para o outro time sempre. Claro. Agora terá um marcador. Vamos seguir o nosso baile aqui, Boas, porque o Grêmio parte para 2 jogos contra o Avenida, né? Pela melhor campanha, o Tricolor joga a segunda partida, a decisiva, dentro de casa, na Arena. Também estão de parabéns por ter chegado, não importa se o campo deles é ruim, é bom, o estádio é pequeno, venceu o fulano, Beltrano, Ciclano, e venceu o Grêmio também, inclusive, na transição no início. Agora é totalmente diferente. Agora é o time do Grêmio que está, o Grêmio está na semifinal, a Avenida está lá, é outra história, são 180 minutos, e quem quer ser campeão tem que passar por todas as dificuldades. Eu gosto sempre de disputar a decisão em casa, ou seja, semifinal a decisão. Eu acho que o mais importante de tudo é a gente procurar, e nós vamos fazer, sem dúvida alguma, respeitar o Avenida, porque você chegou com mérito. Vamos tentar fazer uma boa partida acima de tudo no próximo domingo, conseguir um resultado bom pra gente ter, digamos assim, dentro do possível, uma pequena ou uma boa vantagem para jogarmos na Arena. Onde o Grêmio joga, ele joga para vencer. E domingo não vai ser diferente, não. A gente estava acompanhando as imagens aqui, era um outro Grêmio, né? O Grêmio de transição, o time dos garotos, treinado pelo técnico César Bueno. César Bueno. Mudou completamente figura agora, é o time principal do Grêmio. Renato na beira do campo. Agora, é bonita essa camisa do Avenida aí, hein? Ô, Boa, se tu for a Santa Cruz, me traz uma camisa dessas ou não? Não, te dou dinheiro antes. Não, isso aí não teria dúvida alguma, porque eu não trago encomenda se o cara me dá o dinheiro antes. É sempre aquele Miguel, me traz que depois eu te pago. E nunca mais. Tu aceita cheque? Não, cheque não existe mais. A camisa é muito bonita, mas eu não irei lá. É igual a da Chapecoense. É muito bonita essa camisa. Mas é que a gente estava falando, vai ser um confronto completamente diferente. O Avenida, concordo contigo, Bagé. Acho que já bateu no teto. Eu não esperava o Avenida passar pelo Caxias. A gente falou aqui, palpitava, eu achava que o time do Vinck iria passar para Teve um jogo do Avenida com o Cruzeiro, que o Cruzeiro tem um pênalti aos 48 minutos do segundo tempo e o Cruzeiro desperdiça o pênalti. Claro, se é a partícula da língua portuguesa por vezes inútil no futebol. Se entra aquela bola, muda a história do Cruzeiro, que não teria caído provavelmente, e provavelmente o Avenida não classificasse. Coisas do futebol. Mas o Avenida tem um time simples, barato, e bem treinado. E com bom treinador. Bem treinado, o treinador é capacitado, já demonstrou isso no ano passado na segundona. Tá. E principalmente, não é time covarde. Não é time covarde. A sua pouca qualidade é estruturada numa força coletiva, participação de todo mundo. O favoritismo é do Grêmio? Claro que é, mas não dá para levar de barbada, não. Não, mas tem 180 minutos contra um time que é muito melhor do que o teu, é difícil, né? É muito difícil. O tal do jogo é surpreendente. Eu não consigo imaginar outro cenário que não 2 vitórias do Grêmio. E boas, né? Significativas. Né? Os jogadores do Grêmio, o Renato, a comissão técnica não podem pensar dessa forma ou não externar isso, né? Não vão externar isso no microfone. Olha, somos favoritos, vamos ganhar os 2. Mas a gente que analisa o futebol e que acompanha,
Na real, lá dentro, eles estão pensando como eu dizendo aqui. Exatamente. Que o Avenida não é covarde, não é um time covarde. Provou isso lá em Caxias do Sul. Não é covarde. Provou isso eliminando o Caxias em pleno centenário. Jogando de acordo com a sua característica, respeitando o outro lado, mas saindo pro jogo. Nós falávamos de bola parada, tem o Alexandre que tem uma boa pegada na bola. Avenida tem que se divertir agora. Exatamente. Tem que se divertir. Isso é o que está usando o treinador dele. Vem cá, pessoal, nós já chegamos onde ninguém esperava, tá? Vamos pra festa. É isso aí. Fantasia, se divertir de com responsabilidade, ver o que dá. Não tem. Tudo é festa na floresta. O Avenida que acontece. O Avenida não foi convidado para comemoração, agora é aproveitar e beber. Claro, alguém pode citar que o Novo Hamburgo ano passado eliminou o Grêmio na semifinal, mas até isso é diferente, né? O Novo Hamburgo a campanha do Novo Hamburgo foi diferente, né? Exatamente. O Novo Hamburgo fez 6 vitórias consecutivas. Né? O Novo Hamburgo tinha outro sistema até de jogar. Agora, não dá, como diz o Claudião, futebol não tem jogo antes dele realmente acontecer. Jogo é jogo e só acaba quando termina. Também. Essa é boa, hein? Só acaba quando termina. Essa boa de e nova, dizer, né? Nova, aí. Essa de dizer assim, não, mas tu vai lá porque é o Grêmio com as camisas, ou se fosse o Inter, seria a mesma coisa, pessoal. A hora que começa é 11 contra 11 e aleijado não que tem. Quando a gente olha antes da bola rolar, fica muito nítido que a outra parte da semifinal é muito mais parelha, né? Com São José, Brasil de Pelotas do que Grêmio. Isso é verdade. Brasil de Pelotas e São José. Esse jogo vai pegar fogo e a gente vai tratar depois do break. Vai falar sobre o Brasil, tá aí o gol do Brasil, o gol da classificação. E lembrando que nesse final de semana tem semifinal do Campeonato Gaúcho, mas também tem Band Motores. Olá, campeões! No Band Motores deste final de semana, vamos ver que uma empresa gaúcha comemora 5 anos de sucesso no Uruguai. Também uma entrevista com o piloto campeão da Fórmula E. E ainda, os 30 anos da concessionária Fox Veículos. Tudo isso, Band Motores, domingo, 10 horas da manhã. Esperamos vocês, até lá! De volta com os donos da bola aqui na tela da Band, falamos sobre Grêmio e Avenida, uma das chaves da semifinal do Campeonato Gaúcho. Agora vamos para o outro lado, né? O Brasil de Pelotas passou pelo São Luís de Juí, venceu por 2-1 aí em Pelotas. Vinícius Conrad, nossa parceria com o Sportier. Boa tarde, Vinícius. Salve, salve, boa tarde a todos, sempre um prazer falar com vocês. O Brasil recebeu o São Luís no estádio Bento Freitas e fez o seu dever de casa. O Calisson fez um gol, foi anulado, depois aos 38 minutos do primeiro tempo, abriu o placar para o Chavante, o São Luís pressionou quando estava complicado para o Chavante foi lá e ampliou com o Valdemir e depois no finalzinho, o Rudier, aos 38 do segundo tempo, Felipe, tentou botar fogo na partida, mas o Chavante soube administrar o resultado. O campeão aí da Taça Centenária, ele ganhou e avança. A gente conversou com o técnico Klemer, que falou um pouquinho dessa classificação. Quero exaltar aqui a participação de todos, não só de nossa comissão técnica, mas a diretoria, né, os jogadores, a torcida, né, que também acreditou no trabalho, que vem enchendo o estádio aí, nos apoiando. É claro que a gente almeja ainda as coisas maiores, mas na primeira parte eu acho que foi alcançado pelo trabalho, pela seriedade, pela disciplina que todos nós tivemos e com certeza, né, a entrega dos jogadores, o grupo de jogadores está de parabéns, porque sem eles nada tinha acontecido. Foi uma noite de festa, né? Porque o Brasil de Pelotas também recebeu a Taça Centenária diante do seu torcedor. Então, momento de festa no estádio Bento Freitas. O Chavante que tem feito bom trabalho dentro de campo, né, Felipe? Pois é, um bom trabalho, a gente vem elogiando aqui o trabalho do Klemer, e para mim aí está o grande opositor do Grêmio pelo título do Campeonato Gaúcho, embora o Grêmio seja favorito ao título. Acho que o Brasil de Pelotas é o único que pode complicar, principalmente porque a decisão, o último jogo, pode ser nos domínios do Brasil. Tem esse embate ainda. Eu falei do destaque, acho que é o time que realmente pode complicar um pouquinho a vida do Grêmio, né? O jogo contra o São Luís, os 2 jogos foram difíceis.
Foram 2 partidas bem complicadas, né? Mas o Brasil, pela campanha que fez, realmente confirmou dentro de campo seu favoritismo. E tem torcida, né, Claudio? E vai ser mais difícil para o Brasil enfrentar o São José. Eu ia chegar nisso aí. Por causa do gramado. Não só por isso, mas pela capacidade do time do São José também. Vai ser difícil. Um bom duelo. Vai ser um páreo duro, né? Mas eu queria dizer, assim como o Felipe, tu anunciaste aqui que existe um boato, entre aspas, por tu ser Felipe Duarte ou Cláudio Duarte, uma suposta, né? O Vinícius, que está lá com aquele olhar perdido lá em Pelotas, esse aí tem alguma coisa com o pai ou a mãe do Jeromel. Hein? É parente do Pedro Jeromel. Deve ter caso aí. Ou viajou muito ou ficou muito tempo sozinho em casa. Bom, Vinícius, já vou aproveitar que o Claudio te devolveu para a conversa. Vamos falar sobre o São José. O Zequinha também passou de fase. O Zequinha, né, que parecia que não ia conseguir a classificação. O Veranópolis estava administrando o resultado porque tinha vencido lá na Terra da Longevidade por 1-0. E aí, aos 41 minutos, o Porceles foi lá, fez o gol, levou a partida para os pênaltis. E aí, meus amigos, quando a partida estava indo para os pênaltis, eu falei, novamente o Fábio vai se consagrar. E ele falou a responsabilidade que é bater e defender pênaltis, mais uma vez colocando seu nome na história do São José, que avançou. É trabalho, não tem outra explicação. A gente, além de treinar o específico para goleiro, a gente treina também. Dedicação no dia a dia é que nos leva à perfeição. A gente vai continuar treinando, vai continuar da mesma forma, porque a gente tem muito pela frente ainda. A gente está com o pezinho no chão, Vamos pensar no primeiro jogo. Se nos deixarem e a gente for merecedor dessa vaga, a gente vai ficar muito feliz, mas vamos trabalhar muito para conquistá-la. E o Rodrigo Brandão, nosso cinegrafista, foi muito feliz, pegou ali, fechou o quadro no Fábio, que estava ali, possesso depois que defendeu aquele pênalti. Valeu, Vinícius Conrad, forte abraço. A gente segue na parceria aqui com o Sport TV. Claro, fala, boss. Tirando os goleiros da dupla Grenal, Fábio é o melhor goleiro do campeonato. Faz um tempo, né, que ele vem. E essa característica do Fábio vem desde a época do Cruzeiro. Ele fez parte daquele Cruzeiro treinado pelo Benhor Pereira, que subiu da divisão de acesso para a elite, e ele treina demais. Não é novidade ele pegar pênalti e também converter em cobrança. E ele não é um goleiro muito alto, né? Não, ele é baixo. E tem uma agilidade impressionante. Agora tem um trabalho, o grupo do São José não é muito grande, mas aí vale, eu até falava na abertura do programa, pegando carona no elogio que fez o Sérgio Boas para o Rafael Jacques, que é o presidente, que é ainda por enquanto o treinador do São José, porque o São José tem um trabalho muito forte, automaticamente tem um grupo que investe lá, mas o São José tem um trabalho muito forte de base. É verdade. Então os campeonatos do São José, se nós pegarmos os últimos anos, o São José todo ano ele ganha algum tipo de taça. Base que o Jacques, inclusive, fez parte, né? Sim, tu pega, por exemplo, o ano passado, no segundo semestre, o São José foi campeão da Copinha do segundo semestre da Federação. Agora ganhou depois a Recopa Gaúcha contra o Novo Hamburgo. O São José está acostumado a chegar nas suas limitações, mas com um trabalho bem planejado. É que o Jacques penou muito no São José, né? O Jacques era um cara que batia de porta em porta, pedindo pão para os jogadores da base, que não tinham uma refeição muito apropriada, né? Então, como ele viveu muito essa questão, ele está hoje colhendo os méritos, e que bom que o São José apostou nele. Eu atropelei, tô com pressa, Vinícius. Já me despedi, te mandei um abraço, mas ainda tem o Avenida, né? Vamos falar do adversário do Grêmio, Vinícius. Tava decepcionado aqui, Felipe. Temos que falar do Avenida, porque o Avenida subiu, permaneceu, avançou e ganhou do Grêmio mesmo, que com time de transição, ganhou em Santa Cruz do Sul. Então não tem mais ingressos, estão esperando a liberação de uma arquibancada móvel para vender mais ingressos. Então, promessa de um grande final de semana em Santa Cruz do Sul, no duelo entre Avenida e Grêmio. Espero vocês todos no esporte.rs, que também tem matéria da segundona, tem muita coisa. Um grande abraço a todos. Valeu! Valeu, Vinícius. Fala bem do Bagé no Esporte. Eu vou fazer que nem o pessoal faz comigo na rua. Fala bem do Grêmio, fala bem do Inter. Deixa eu acionar o Daniel Oliveira, que ele tem um recado importantíssimo agora. Fala, Daniel. Ô, pai, bota importante, em reta final de campeonato, você tem que ter pique, energia e disposição. Esse aqui faz pegar fogo, velho. Te transforma numa tocha humana.
né, Luciana? Exatamente. Olha, o ativo é essa leveza, prazer e motivação. Ativo é você esquecendo um pouco dessas coisas difíceis e curtindo a vida da melhor maneira, né? Um estimulante prático, eficiente, que não vicia e age por vários dias no seu corpo. Você aproveita sexta, sábado, domingo, você se diverte e tem um up aí no seu relacionamento. Liga 0800 601 0700. A ligação é gratuita, de celular, da sua casa. Você liga agora e você surpreende quem você ama nessa Páscoa com Ativo. A nossa promoção, olha, tá melhor que chocolate. Vale a pena investir no Ativo e você aproveita ligando agora 0800 601 0700. São 10 minutos de promoção ligando agora, tá? Você pede o Ativo e investe no seu relacionamento. 0800 601 0700, Daniel. O Claudião diz que gosta, hein? Gosta, ele diz que gosta, sim, ele tá ligado no Ativo. Já não é mais chamado de tio. 0800 601 0700. 0800 601 0700. Ativo é você na cara do gol, Felipe. Já deixa o Claudião se defender aqui da acusação. Mas olha só, a vitória no Clássico fez o ambiente melhorar no Beira-Rio. Foi importante para o time, mas principalmente para o técnico Odair Hellmann, que poderia balançar no cargo, né? Todos os treinadores, e essa profissão é assim, passaram por situações... Teve treinadores que perderam decisões dentro dos seus próprios estádios. Teve treinadores que demoraram um tempo para conseguir o seu primeiro título. Tem treinadores que passaram por outras situações, de treinadores já experientes. Então, essa situação para mim estava se apresentando. Só que eu tenho que ter tranquilidade, porque se eu me abater com isso, eu perco as minhas convicções, perco a minha força, perco as minhas ideias e não sigo em frente. Eu preciso seguir em frente para acreditar nisso e a gente seguir com a convicção de que as coisas estão sendo bem feitas e que a gente possa seguir esse caminho aí. Eu já vinha defendendo a continuidade do Odair como técnico do Inter, independente do resultado do Clássico Grenal. Mas reconhecia que se tivesse perdido o último Clássico, ficaria ruim para ele. Vocês acham que ele corria algum risco em caso de derrota? Eu creio que ele corria um risco. Eu trabalho uma tese antes do jogo que era o Inter precisava do desempenho, independentemente do resultado que conseguisse. Com o bom desempenho, o Inter conseguiu algo melhor, fez uma boa vitória pelo placar. Agora, tem um detalhe aí, trocar só o Odair não muda. A gestão do presidente Marcelo Medeiros ganhou uma eleição prometendo que teria continuidade nos trabalhos. Não conseguiu fazer isso no ano passado, quando teve que trocar o Zago pelo Guto, depois tirar o Guto faltando 3 rodadas, aí no início do ano procura o Abel, procura o Roger, não tinha ninguém, pegou o Odair. O Odair é bom treinador, mas ele precisa ter esse suporte. E no caso, que não aconteça, no caso de tirar o Odair, aí tem que tirar o departamento de futebol do Inter, porque o problema no Inter hoje não está, na minha opinião, só nas mãos do Odair. Sérgio Boas, Odair. Bom, eu sempre defendi técnicos gaúchos com a essência do futebol gaúcho no comando da dupla Grenal. Tem muitos exemplos. Para mim, o melhor foi Enio Andrade, saudoso Enio Andrade. Então, eu acho que os técnicos gaúchos entendem muito bem a nossa filosofia de trabalho. Na seleção brasileira tem um gaúcho. Então, vamos deixar o Odair aí desenvolver o trabalho dele agora com tranquilidade depois do resultado no Clássico. O problema do Inter não é o treinador, eu já falei isso aqui inúmeras vezes, né? O problema do Inter é o grupo. O Inter, nos últimos 3 anos, teve 8, 9 técnicos. E o que proporcionou isso ao Internacional? E outra, tu tem que ter uma convicção. Esse negócio de que, se o time jogar bem, continua. Que convicção é essa? Quer dizer, na verdade, não existe. Então, acho que quando o presidente Marcelo Medeiros disse que tinha convicção, de fato, porque às vezes esse tipo de discurso a gente não acredita. Mas pelo que se viu, de fato, o Internacional tinha realmente a convicção e tem na permanência do Odair. Fez certo. O Cláudio Duarte passou por um processo semelhante ao do Odair, né, Claudião? Eu acho que é até mais grave o teu caso, porque foi de jogador direto para auxiliar e treinador. Técnico interino e efetivado. Jogador direto para treinador. Mas foi um período interino e aí depois efetivado no cargo. Sim, aí o interino durante um tempo até que os resultados permitiram que ficasse definitivamente. Mas é parecido. Não, essa fase de transição. Com o carro andando, né? Cara, essa transição minha e no caso do Odair hoje, de jogador a auxiliar treinador, ela é difícil. É difícil porque tu não tem a experiência de todos os outros, tu estás ainda
formando as tuas ideias e a tua característica se definindo aos poucos para que tu seja realmente um treinador. Mas se o grupo confia em ti, Claudião? Ajuda bastante. Ajuda quando tu tem o quê? Estabelece uma relação, porque tu é um administrador de pessoas. Né? Por mais jovem que eu tenha sido ou que o Odair seja hoje, ele é o gestor de pessoas antes de ser técnico de jogador de futebol. E isso é importante. Ele vai aprender junto com esse grupo dele as formas de comportamento que vão levar a ter sucesso ali na frente. Para isso tem que ter o suporte, a estrutura, mas principalmente da direção, a convicção de que está fazendo o certo. Até quando errar, tem que ter a convicção de que estava tentando fazer o certo. Valeu, Claudião, Boaz, Bagé, Daniel. Excelente Donos da Bola de hoje. Aprendi hoje na presença desses caras. Em segunda-feira tem mais, mesmo horário. E agora vem Band Mulher com a Regina Lima. Beijão, Regina.